Querido povo de Deus, a doutrina da Igreja Católica, ela é necessária para que de fato aconteça a unidade. Quando em algum lugar, em algum ambiente católico, ou pelo menos é para ser católico, se tira a doutrina da igreja, se não se prega a doutrina da igreja, o que é que acontece? Isso gera confusão. Isso gera no povo de Deus desentendimentos. Por quê? Porque quando eu tiro a doutrina, a clareza da doutrina, e quando eu tiro, me refiro a qualquer católico, apostólico romano, eu dou abertura para todas as outras mentalidades mundanas, heréticas e etc., conseguir penetrar na mentalidade daqueles que ainda não têm conhecimento. Ou seja, o demônio, ele tem um total interesse que a doutrina não seja pregada. Porque se eu tiro a doutrina, eu abro as portas para todo e qualquer impostor poder entrar e saquear a casa de Deus. Nós estamos em um tempo em que corremos de uma paróquia a outra em busca de uma boa homilia. Estamos em um tempo em que o magistério da Igreja Católica, não ele totalmente, não ele todo, mas muitos que pertencem ao magistério da Igreja estão tendo dificuldades de pastorear o povo por causa que não estão deixando de forma clara o que a Igreja, o que a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o que sempre o Sagrado Magistério deixou claro do que é certo e do que é errado. E essa falta de clareza, essa falta de pontualidade argumentativa gera no próprio povo de Deus uma grande confusão. E é por este motivo que muitos de nós discutimos, temos momentos de discussão aflorada, aquecida pelos nossos ânimos. Porque nós temos um clero hoje, infelizmente, muito corrompido pelo relativismo, pelo modernismo, pela defesa do falso ecumenismo. É como se as outras religiões fosse, como é que eu posso dizer, fosse também um caminho de salvação. Quando há perguntas de pessoas mundanas, ou seja lá de quem for, são feitas principalmente em assuntos polêmicos, aborto, ideologia de gênero, homossexualidade, essas coisas, nós estamos presenciando os maiores líderes que nós temos tentando dar respostas vagas para não ofender essas pessoas. E com isso, eles patrocinam muitas das vezes a mentalidade mundana em nosso meio. Muitas das vezes nós encontramos até mesmo no Papa Francisco essa falta de argumentação direta. Mas devemos rezar muito pelo Padre. Devemos rezar muito pelo Santo Padre, o Papa. Devemos colocar em oração, jamais tratá-lo com deboche, porque aí estaríamos pecando e gerando um ódio ao Papa. E ele é um Papa, de fato é um Papa. Não existe essa de achar que ele não é um Papa legítimo da Igreja. Sim, ele é um Papa legítimo da Igreja, até porque só quem tem autoridade de dizer que um Papa não foi de fato um Papa legítimo é outro Papa,
Quem tem conhecimento da Igreja Católica sabe disso. Quem não tem, infelizmente, às vezes acaba aqui pensando de outras maneiras. Mas veja, nós temos bispos em nosso Brasil e no mundo que estão dispensando a doutrina da igreja. E, meus irmãos, a doutrina da igreja, ela é necessária para que aconteça a unidade do povo de Deus. É por isso que aqui em Tito capítulo 2, versículo 1 vai dizer: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Por que há esse versículo dizendo isso de forma tão clara e objetiva? Que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Porque veja só, se o nosso ensinamento for conforme a doutrina da igreja, nós vamos aqui acabar com a discussão entre o povo de Deus, principalmente. E assim teremos unidade. Por quê? Porque quando se pega a Sagrada Escritura e pega o Catecismo da Santa Igreja, e algum assunto está sendo ali colocado em questão, em debate, quem é que vai solucionar o debate e dizer o que é certo e o que é errado? A doutrina da igreja. E quem tem esse papel, principalmente, esse poder, esta autoridade, é o magistério. O magistério deve chegar com a doutrina da igreja e não com uma linguagem que negocia com o mundo aquilo que é inegociável para nós católicos. E eu reconheço que o nosso clero, na nossa atualidade, está dessa maneira. E quando alguém se levanta a falar a verdade, como eu tenho feito no meu canal, quando coloquei os problemas que está acontecendo na CNBB, o que está acontecendo nas paróquias, nós simplesmente somos cancelados. Nós simplesmente somos banidos de dioceses, de grupos de oração pertencentes a movimentos. Por quê? Porque simplesmente chegamos com a doutrina da igreja e dizemos aquilo que é pensamento católico. Veja, quando acontecem essas proibições, o único argumento que eles usam é o seguinte: está sendo muito agressivo. Ora, mas em qual momento está acontecendo essa agressividade? Que de fato, nós temos que falar a verdade, mas também não é falar de qualquer jeito. Mas não há uma clareza por parte de padres e bispos, muitas vezes, quando vai cancelar alguém que prega apologética, que prega a verdade católica, eles simplesmente cancelam a pessoa. E eu já gravei um vídeo aqui falando sobre esse abuso de autoridade. Então, Tito 2:1 vai dizer que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Tito está dizendo isso para quem? Só para mim e para você, leigo? Não. Está falando isso para o Papa. Está falando isso para os cardeais, para os bispos, para os diáconos, para os padres, para as freiras, para os freis. Todos, que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Então, com esse pensamento de que nós precisamos ter... É um esforço tão cauteloso de passar a verdade, que às vezes é justamente nesse rodeio demais que surge uma discussão entre o Daniel Silveira e outro pregador católico, que surge um patrocínio para o erro daqueles que não querem compromisso com a disciplina católica, e eu reconheço isso. Eu tive aí umas tretas, com alguns irmãos, e eu coloquei isso em oração, e na oração eu tive o discernimento que quem mais está causando isso? Nós temos nossa parcela de culpa muitas vezes pela falta de paciência com o outro. Às vezes somos muito agressivos, explosivos com o outro. Sim, nós temos a nossa parcela de culpa, mas a maior responsabilidade da falta de unidade que está acontecendo em nossos tempos é o clero.
Isso é algo nítido. Não tem como negar isso. Não tem como fugir disso. A verdade tem que ser dita, meus irmãos. E nós temos que ter a humildade de reconhecer quando nós estamos errados. Veja só, 1 Coríntios 1,10, Paulo diz, 1 Coríntios 1,10 diz, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo. Como é que eu vou estar em pleno acordo com outros irmãos, a não ser pela doutrina? Não tem como ocorrer esse pleno acordo sem a doutrina da igreja. Clara, nítida, ali, peibuf, como diz aqui no meu Ceará, né? Peibuf. Eu vejo o exemplo do Padre Cício, né? Que foi tão fiel à doutrina e pregou a verdade. Veja, rogo os irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. E o que é que mais causa divisão em nós? No momento. Você já parou para pensar nisso? Sim, existe aqueles problemas de convívio, fofoquinha e tal. Existe, eu sei. Mas olha para a realidade do mundo hoje e como a igreja se encontra hoje, em profundos conflitos. Por quê? Porque estão tirando o ensinamento doutrinário e dando brecha para outras coisas. E quem está fazendo isso é o clero. Principalmente o clero. E quando a doutrina, quando a gente tira a doutrina, tira a clareza da doutrina, acontecem essas confusões. Vivei em boa harmonia no mesmo espírito e no mesmo sentimento. É impossível ter unidade sem a doutrina. É impossível. Veja, o que é que 1 Coríntios 14:33 vai nos falar? Veja só. Aqui vai dizer, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Nosso Deus não é um Deus de confusão. E por ele não ser um Deus de confusão, ele estabelece uma única doutrina. O que nós precisamos acreditar e ponto final. Digo isso para padres e bispos e para todos os católicos. Nós não podemos ficar com uma linguagem que não tenha clareza doutrinária. E a doutrina da igreja, ela é para católicos. Se alguém não quer a doutrina da igreja, é simples, é só a pessoa não ser católica. Ela vai arcar com as consequências eternas por esta decisão. Mas veja, a doutrina é para católicos. Nós precisamos deixar claro isso para o mundo inteiro, porque em Mateus capítulo 10, do versículo 32 ao 33, nosso Senhor diz, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós precisamos testemunhar a nossa fé diante dos homens, diante seja lá de quem for. E é simples. Olha, eu sou católico e na minha religião, na minha igreja, eu acredito assim, assim, assim. Para você pode ser ofensivo, mas veja, essa doutrina que eu acabei de te dizer é para mim que sou católico. É para mim que sou católico. Eu acredito assim, assim, assim. Se você não quer acreditar, aí o problema é seu. E verdadeiramente, de acordo com minha fé, eu considero isso um grande problema, porque desprezar a doutrina, desprezar aquilo que Deus estabelece, você vai arcar com seríssimas consequências eternas no fogo do inferno. Então veja, a clareza da doutrina, ela traz para nós o verdadeiro abrigo que devemos ter. E assim, iremos estar protegidos e no caminho correto. Em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? A unidade
uma verdade absoluta, sem misturas com aquilo que é mundano. Eu estudo, meus irmãos, e eu busco conhecimento, eu busco esclarecimento da fé católica e cresço cada vez que vou rezando e estudando. E eu digo para vocês uma coisa: eu analiso tudo e absorvo o que é bom. O Papa Francisco disse algo interessante na audiência do dia 27 de agosto de 2014. Ele disse: numa comunidade cristã, a divisão é um dos pecados mais graves, porque a torna sinal não da obra de Deus, mas do diabo, o qual é, por definição, aquele que separa, que arruína os relacionamentos, que insinua preconceitos. Papa Francisco deixa claro que a divisão é diabólica. Mas será que o clero hoje reflete sobre o que está causando tanta divisão? Será que esta frase está sendo vivenciada em todos os momentos pelo clero e por nós? Aqui que está a coisa. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, para não fugirmos da doutrina, para não fugirmos daquilo que a igreja já estabeleceu como verdade, porque o mundo ele quer nos contaminar. O mundo ele quer nos contaminar. E ele quer destruir a fé católica. Chegamos a um ponto, meus irmãos, que a gente tem que pegar a Bíblia e o catecismo. Pegar a Bíblia e o catecismo e ficar aqui, ó. Aqui eu tô seguro. Porque na paróquia que eu fui, o padre só prega heresia, meu Deus. É teologia da libertação em alto grau. Minha Nossa Senhora. Aí você vai para sua casa. Você vai para a igreja para beber da graça. Aí você chega lá e escuta o que não é católico. Nossa, quantas e quantas vezes eu voltei da Santa Missa com meu coração chagado por presenciar homilias que não menciona a doutrina da igreja de fato. Isso dói. Chegamos a esse ponto, mais católicos, que possamos nos unir com o propósito de pregar a verdade, doa a quem doer. E assim poderemos mudar muita coisa. Talvez não tudo, mas muita coisa. Que nós possamos chegar a evangelizar o máximo possível para que pessoas entrem nos seminários já sabendo da verdade, porque senão dentro desses seminários que há uma contaminação horrível, elas vão se perder. Então vamos evangelizar mais, vamos pregar mais a verdade. E padres e bispos, olhem para nós cansados de discutir entre nós mesmos por causa de vossos discursos, muitas das vezes heréticos, modernistas, relativistas. Olhem para nós, bispos e padres, e entendam. Vocês já sabem, é só pregar a doutrina da igreja. É só pregar a verdade. Pronto. Parem de misturar suas homilias com discursos adocicados, ideológicos, puxando para um partido de esquerda ou de direita. Não, o evangelho não é isso. É lamentável quando você presencia essa realidade, a que ponto chegamos. Pessoas adoecidas por ideologias. Preguem o evangelho e a doutrina da igreja é simples. A minha pregação está fundamentada, meus irmãos, no catecismo da igreja, no número tal, na Sagrada Escritura, capítulo tal, versículo tal. Está fundamentado na frase do santo canonizado pela igreja tal, fulano de tal, disse isso. Pronto.
Se tirar a doutrina, o resto se destrói. Por quê? Porque eu vou lhe dizer. Aqui, meu irmão, minha irmã. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao 4, vai dizer assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Olha a curiosidade por novidades, né? Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Se lançarão nas fábulas, nas mentiras do mundo. Então, meus irmãos, a doutrina é necessária para a unidade. E se a doutrina não está sendo pregada, não vai ter unidade. Infelizmente. Então, católicos, independente de qual grupo você pertence, pastoral, comunidade, paróquia, pregue o que é católico, o que está em conformidade com os 3 pilares da fé católica. E ponto final. Não fale as coisas da sua cabeça. Diga de onde você tirou. Diga de onde você tirou. Um verdadeiro católico, tudo que ele diz, ele mostra as suas fontes. Mostre as fontes do que você diz. E aqui, ó, Sagrada Escritura e o Catecismo. Livro dos Santos. Mostre as fontes. Não invente coisa da sua cabeça. Bispo, padre, não invente coisa da sua cabeça. Pregue o que é católico. A doutrina católica. E ponto final. Meus irmãos, eu tenho 4 e-books em resposta aos ataques protestantes. Cada um custa R$10. Se você quiser comprar esse material para nos ajudar, eu agradeço. Está aqui meu zap, você pode se informar como fazer a compra. Então, você diz lá: Daniel, quero informações sobre os e-books. Fala comigo lá se você ainda não comprou, tá? Peço quem puder contribuir com as cestas básicas e outras necessidades da nossa missão. Tá aqui o Pix para você contribuir. Você vai ajudar a nossa missão a se manter. Para quem não sabe, eu sou missionário de verdade, não é só o nome do YouTube. Mas eu viajo para outras cidades, não tem como eu trabalhar numa empresa, o patrão não vai me liberar quinta, sexta e para voltar terça, não vai. Então vivo da missão, visito casas, visito doentes, visito hereges também para puxá-los de volta para a igreja. Enfim, viajo o Brasil inteiro pregando. Diminuiu muito depois de falar tantas verdades aqui, vão cancelando, né? Vão cancelando, principalmente padres da Teologia da Libertação. Então, quem puder, contribui aí, apoie o nosso canal. Você também que quer um conteúdo exclusivo, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Clica nela, faz o teu cadastro se você quiser, tá bom? Que Deus abençoe, salve Maria Santíssima, até a próxima e compartilhe.